Sim, né? Qual que era a resposta certa? E você pode dar uma comentada para nós, Rafa, por favor? Oi, gente. Eu não lembro qual que era a resposta que estava lá, se era isso mesmo. Mas eu entendo como submissão e eu tinha até lido um livro sobre isso, não sei quantas meninas já ouviram falar, mas era Feminilidade Radical. E nele falava muito sobre esse papel de submissão da mulher e o quanto a mulher deve aceitar a liderança que foi imposta pelo Senhor sobre o marido, sobre o esposo. E às vezes, se aceitar a liderança, você deve agir com o papel de conselheira. E eu achei bem legal que no livro ele relata que muitas mulheres se sentem inferiorizadas pelo fato da submissão, mas diz que se sentir inferiorizada porque você não entende realmente o que é submissão, né? E fala sobre esse papel de conselheira e que Jesus, né, chama o Espírito Santo de conselheiro e que honra ter esse nome sobre nós. Então, submissão é você aceitar o papel do seu marido, suportar. Eu não lembro como que estava lá a resposta certa. Suportar com sabedoria, porque na maioria das vezes não é muito fácil e casamento, né, pelo que a gente ouve falar, né, não sei dizer na prática, mas tem muitos momentos difíceis, então suportar com sabedoria, sendo aquela mulher sábia que fala em Provérbios 31, inclusive, e aceitar a liderança, fazer o papel de apoiadora, conselheira, né, e aceitar essa submissão de forma perante a Bíblia mesmo, né, e não o que o mundo diz que a submissão é, ou o que o feminismo diz que a submissão é. Não sei, enfim, acho que falei. Muito bom, uau, muito legal. E daí, é claro que daí, falando um pouco sobre a visão do homem, assim, e expectativa, né? A gente pode até passar para o mestre aqui que já tem vivido comentar. Mas eu entendo que não faz sentido uma mulher assumir uma postura de submissão sobre um homem que não tem uma missão, né? Então, como ela vai apoiar, suportar, achei muito legal esse negócio essa ligação com o Espírito Santo. Porque não faz sentido ela se submeter ou, né, tudo essa questão de ser conselheira num lar e sobre um marido que não tem essa visão de que ele tem que amar a esposa dele como Cristo amou a igreja. E geralmente, quando a gente vai para uma perspectiva de que tá homem e mulher brigando, né? Não, mas você tem que se submeter a mim. Ah, mas você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Geralmente é uma resposta assim que o cara geralmente não tem uma resposta assim, né? Mas de fato tinha até uma pergunta: o que quer dizer amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Se nós enquanto homens não estamos dispostos a, sei lá, na hora que a gente está andando com a nossa namorada, com a nossa esposa, principalmente, né, no plano da família, nossa esposa, se nós não estamos dispostos na hora que a gente, por exemplo, está andando e a gente é assaltado e o cara aponta uma arma para nossa esposa. Se a gente não está disposto a entrar na frente de uma bala para proteger a nossa esposa, se a gente não está disposto a, de fato, entregar a nossa vida, e daí eu falo no prático, né? Desde de uma proteção física até uma proteção emocional e todo esse suporte que Jesus nos dá como igreja, começa a perder um pouco do sentido aí de toda essa submissão e toda essa carga que a Bíblia coloca. Então, é uma mão dupla, né? Você tem alguma coisa para comentar aí, mestre? Eu tenho. Relacionamento ele é uma estrada de via dupla. Não tem como não ser assim. Eu ouvi os dois falando aqui sobre a visão da submissão, e a Rafa falou do livro, eu achei muito interessante. Porque quando você olha a submissão de uma maneira, de uma pessoa ter que diminuir para que outra cresça, aí a submissão está dentro de uma leitura errada, e submissão não é isso. Aí o Pedro falou aqui sobre entender a missão. É exatamente isso. Não tem um grande no casamento e o outro pequeno. A Bíblia diz que é uma carne só.
Então não existe essa régua de medida, quem é maior e quem é menor. Eu já falei algumas vezes e falo de novo, cara, não é que é mais fácil, mas Deus cobra menos da mulher do que no homem no sentido de, ele diz para a mulher ser submissa a um homem que tem uma missão muito definida, mas para o homem ele pede a vida. Então, desde que essa régua está bem estabelecida, fica muito fácil entender o papel de cada um. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica e eu faço a gerência comercial dessa fábrica. E tem o departamento financeiro, que tem uma outra gerente. E nós temos reuniões periódicas sobre isso. Por quê? Porque o financeiro quer barrar e o comercial quer vender. Eu te pergunto, qual dos dois departamentos é mais importante? Os dois. Cada um tem uma missão dentro da empresa, muito importante. E se cada um não cumprir o seu papel, esta empresa não alcança o objetivo para o que ela foi criada. O casamento é a mesma coisa. Qual é o papel mais importante? O papel mais importante é o de Jesus dentro do casamento, porque o ingrediente principal no casamento é Jesus. Não tem marido e mulher. O ingrediente principal é Jesus. E quando fala que o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, no próximo versículo está dizendo para quê? Para que ela seja santificada. Então, assim, o papel, uns tempos atrás eu preguei em Cianorte sobre sacerdócio masculino. Nós vemos ao contrário. Nós vemos a mulher de joelhos mantendo uma família de pé pelas orações da mulher. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que este papel, a responsabilidade, o papel é dos dois, mas a responsabilidade é do marido. Ponto. É simples assim. Show de bola. Legal, gente. Tem gente aí terminando de entrar também. Então, mais uma vez, só para ressaltar, não sei se você pegou aí no início, a gente comentou. Se você tem alguma pergunta para fazer, um comentário, alguém falou alguma coisa aqui que não ficou muito claro para você, manda aí, pode explicar melhor sobre não sei o que a Rafa falou, que o Sidney falou, e daí a gente pode conversar um pouco mais a respeito, tá? Se você quiser mandar uma pergunta, você tanto pode mandar aqui acho que está aparecendo aqui, não sei, dependendo como está no celular, deve estar aparecendo aqui embaixo. Mandar a sua pergunta para a gente nos comentários, se você não tem problema de aparecer aí com a sua pergunta. Mas se você tiver também, preferir ficar anônimo, não tem problema. Volta lá na caixinha de pergunta que a gente deixou nos stories e daí responde lá com a sua pergunta que a gente também vai receber e vai responder, daí você não precisa se expor aí, beleza? Pegando o gancho aqui também do que o Cidinho falou aí sobre sacerdócio do homem, né? Eu acho muito legal o pastor Anderson Silva, ele coloca ele sintetiza estruturando esse papel do homem num casamento em 3 tópicos, 3 P's ele coloca, que o homem tem que ser profeta, tem que ser provedor e tem que ser protetor no lar. Então daí, profeta no sentido de incentivar a sua esposa e o lar como um todo, né? Depois vem filhos e tal. Então, de declarar as bênçãos do Senhor, de enxergar também como o Senhor enxerga, né? Eu creio que o papel do profeta é muito nessa linha de trazer para o meio da igreja, daí falando de um ambiente mais corporativo, o coração de Deus, né? A mente de Deus. Então, o profeta é muito nesse sentido. Protetor, aí não só em relação a uma proteção física, que também é real, mas também uma proteção emocional, também no que se refere aos sonhos da sua esposa, aos seus, e deles dois como um casal, como uma família. E provedor, no que se refere não só, acho que as finanças talvez é um dos menores e que a gente exalta mais, né? Eu não vejo nenhum problema nós, talvez na Bíblia e no nosso mundo, né, nós como humanos, a gente tem muito a visão de que o dinheiro é de suma importância, é a coisa mais crucial nas nossas vidas. E, cara, particularmente eu discordo dessa visão. Então, quando a gente fala de provisão, pode ser, sim, no clássico, né? Eu, por exemplo, tenho essa visão porque meu pai sempre saiu de casa para trabalhar,
Minha mãe, depois que nos teve, ela trabalhava até então, mas depois que teve eu e meu irmão, ela ficou mais em casa, cuidando de nós, e isso foi muito importante. E esse, muitas vezes, vamos colocar aqui, entre aspas, é a família tradicional brasileira, né? Que hoje é até uma zoeira, né? Falar família tradicional brasileira. Mas pode ser também que a esposa vai ganhar mais que o marido, e isso não tem problema nenhum. O marido continua sendo o provedor no que se refere a todo esse suporte, a todo esse apoio, esse incentivo que nós estamos colocando aqui. Você quer colocar alguma coisa a respeito? Não? Então, beleza. A gente está tendo alguma pergunta aí, a princípio? Vocês vão ajudando a gente aí? Beleza? Show. Ó, o gordinho apareceu aí. Fala, Gordex. Então tá. Mais algumas perguntas que nós tivemos aí na caixinha lá que a gente deixou. Vamos lá, vamos começar. O que você acha da inferiorização da mulher como dona de casa? Vou voltar aqui para o mestre, então. O que você acha da inferiorização da mulher como dona de casa? Tem que perguntar quem é que está inferiorizando, né? Se é ela que se sente inferiorizada ou quem inferioriza. Porque, na verdade, não existe papel. Esses dias uma pessoa me pediu emprego e ela desempenha uma certa função. Eu disse, olha, não tem essa função. Aí essa pessoa disse assim, e aqui dentro da fábrica, fazendo chão de fábrica? Aí eu disse, olha, não tem. Aí essa pessoa falou assim, será que é me rebaixar, deixar a minha função para trabalhar como chão de fábrica? Eu respondi, meu irmão, todo serviço é legítimo e honesto. Então não existe função inferiorizada. E se alguém inferioriza, é alguém que está totalmente fora de uma leitura bíblica. Então, por exemplo, eu estou há 25 anos só de casamento. Eu ajudo dentro de casa normalmente. Porque não existe essa é a sua função, essa é a minha função. Quando eu tinha showroom de confecção, ela ia trabalhar no showroom de confecção. Por quê? Porque é uma carne só, gente. E não... a régua, a leitura, se não for o amor, fica muito assim, esse é o seu papel e esse é o meu papel. E o que existe é assim, você está fazendo isso, mas essa é a minha função. Não, mas eu não faço por lei, eu faço por amor. Nós somos porque quando passamos luta, esta mulher sábia que a Rafa citou, é a primeira que fala assim, ô maridão, vamos filho, vamos trabalhar. Então eu te pergunto, este marido que por algum momento ele está triste ou está perdido, então ele é inferior por causa disso? Não, ele é um ser humano. Então o papel da mulher, ela é auxiliadora, como diz a Bíblia, mas por quê? Porque ela só é auxiliar? Não, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. O papel da edificação é dela, não é do marido. Então, sobre o lance de limpar uma casa, ou sobre o lance do trabalho doméstico, essa inferiorização, primeiro que não deve existir. Se existir, não é o que diz, é quem diz. Dentro de uma linguagem bíblica, não existe isso. Eu te pergunto, um marido que precisa sustentar a sua família, ele trabalhar num emprego inferior, com um salário inferior, ou ser ajudado por alguém, isso é ser inferiorizado? Não. Então, essa leitura é uma leitura totalmente distorcida e uma leitura, eu vou usar a palavra, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra mundana. Porque não existe esse lance de ser inferior. Eu costumo brincar, quando alguém fala assim, lá na tua casa, então você ajuda a tua mulher a fazer as coisas lá, quem manda lá é ela, que também não existe isso, quem manda. Eu falo, cara, é melhor ela mandar do que se eu tivesse casado com outro homem, né? Então, cara, qual é o problema? Então não existe essa de mandar. Se você é unido por amor, qual é o problema? Essa palavra, ser um trabalho inferior, dentro de um casamento que existe amor, e aí assim a Bíblia fala que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E depois, um pouco mais para frente do texto, diz assim, que ele ama ela como ele se ama. Então, se alguém que tem essa inferiorização de trabalho doméstico, é porque a pessoa não ama a si próprio. Então, isso tem a ver não com o amor pelo outro, mas o amor por si. Porque existem funções, não existe mais nem menos. Existem só funções
entre marido e mulher. Só isso. Muito bom, mestre. Muito bom. Eu acho que uma coisa que vai ser legal aqui o senhor tem falado muito comigo sobre o texto de Romanos 12:2, né? O clássico que fala lá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente busca, com todas as nossas forças, né, o Deus garçom que vai nos entregar numa bandeja essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas existe uma condição para que isso se cumpra, que é que a minha mente ela acompanhe o molde da mente de Deus e que eu seja transformado pela renovação da minha mente. E é sobre essa parte do versículo que Deus tem falado muito comigo. Porque é como se a minha mente fosse uma massinha, vamos colocar assim, e eu tenho um molde, que é o molde do mundo que nós vivemos, da igreja em que nós congregamos, se você é um cara que acha que a sua igreja é perfeita, da família em que nós fazemos parte, e o Senhor quer tirar a minha cabeça, essa massinha, desse molde, da cosmovisão onde eu estou, e Ele quer colocar dentro desse molde que é o reino dele. Então, eu acho que muita coisa que a gente vai desconstruir como essa questão de inferiorizar. Né? O que é ser inferiorizado? E por aí vai. A Rafa quer falar também. Sobre isso da inferiorização, né, de ser dona de casa, é que eu acho que tem muito entre as mulheres, assim, eu até li nesse livro sobre o quanto nós somos influenciadas pelo feminismo, e mesmo que a gente não concorde com ele, mesmo que a gente... E assim, eu acho que a gente é muito influenciada por isso, então tem muito entre as mulheres de que você é boa quando você trabalha fora, você é boa porque você tem um trabalho fora, mas nós mulheres temos um papel dentro da nossa casa também, e a gente precisa entender isso porque foi algo imposto por Deus mesmo sobre nós, em tornar nossa casa um lugar agradável, e até estendendo sobre criação de filhos, o quão importante é você criar uma pessoa, e enfim, então eu acho que assim, a gente deve entender que há um papel dentro da nossa casa que nós devemos assumir. Então, não necessariamente a gente precisa trabalhar fora para mostrar que a gente pode alguma coisa, mas a gente deve assumir aquilo que o Senhor colocou. E se um dia, né, o Senhor colocou, porque o Senhor me chamou para trabalhar em tal lugar né, enfim, trabalhar com tal profissão e fora de casa, mas a gente precisa entender esse papel de dentro de casa, porque acho que o feminismo bate muito na tecla de que você precisa trabalhar fora para você ser uma mulher empoderada, uma mulher que mostra que sabe fazer as coisas, mas a gente precisa entender esse papel. Sobre isso que a Rafa está falando, tem a ver muito com o propósito que o Pedro falou aqui sobre renovar o seu entendimento, e renovar o entendimento não é só a direção que você olha, mas é a lente que você lê. Então, sobre o que a Rafa falou de mulher, quantas mulheres você vê que cria seus filhos sozinha, trabalhando fora e edificando a sua casa? Você vê muito poucos homens fazendo isso. E quando o homem fica para cuidar dos filhos sozinho, ele encontra mais dificuldade. Ele encontra muito mais dificuldade, porque esse papel da edificação é o da mulher. Na Bíblia fala a história de Agar, que é uma mãe solteira. Ela é uma mãe solteira. Quem não sabe da história, é a mulher com quem Sara pediu para Abraão fazer um filho, o dito filho da promessa, e nasceu Ismael. Então, assim, ela antecipou algo que Deus disse que era para esperar. E tudo aquilo que você antecipar, você vai ter que abrir mão. Foi o que Deus fez com Abraão. E Agar se tornou uma mãe solteira, e ela foi para o deserto, com um odre de água e um pão. Ela foi para o deserto, e se você ler toda a história, que para mim é uma das histórias mais fascinantes que tem, ela criou Ismael, ela deu para ele uma profissão, ela edificou a vida dele. A Bíblia diz que ela disse: "Ô filho, agora você tem que casar." Ou seja, olha o papel importantíssimo da mulher, uma mãe solteira na Bíblia. Então, assim, esse papel da edificação, bem dito pela Rafa, não tem a ver com trabalhar fora, tem a ver com a mulher que encontra o seu propósito. Então, não adianta você carregar um fardo com algo que você não quer fazer só para as pessoas te elogiarem. Desde quando você encontra o teu propósito de vida, esse fardo tem que ser leve. Porque o propósito, ele é leve. Mas eu vejo mulheres se arrebentando
só para cumprir esse papel que a Rafa falou, de muita gente que olha e fala, não, mulher valorosa é essa mulher que trabalha fora e cuida de casa. Não é o que a Bíblia diz. Que mulher valorosa, e quando a Bíblia fala de mulher valorosa, ela diz que o homem que encontra uma esposa, ele encontra um tesouro, mas não diz ao contrário. Olha, nós, como é que está bem. Então, porque é esse o papel da edificação, do propósito, da sua importância enquanto mulher. É isso. Show de bola. Já aproveitando aqui, então, um homem casado, irrepreensível, a gente tem a pergunta aí a pergunta que a Priscila fez. Como podemos abordar a realização das tarefas domésticas com os homens? Essa abordagem não tem a ver com cobrança, tem a ver com consciência. Então, assim, um marido que ele... Gente, eu estou falando de marido que seguia pelo evangelho, como o Pedro falou, tá? Então, assim, vamos lembrar a régua aqui. É o marido que seguia pelo evangelho. Porque eu já vi muito marido que vai na igreja, que só sabe repetir o versículo, que você tem que ser submissa, mas não lê o próximo versículo. Então, a régua é o marido que seguia pelo evangelho. Fica muito simples. Se o teu marido seguia pelo evangelho, então aborde com ele pelo crivo do amor. O crivo sempre vai ser o importante. Porque qual é o marido que não sente nada em ver sua esposa sofrer? Então, que raio de coração que tem esse marido? Então, assim, mas fazer o trabalho doméstico não é sofrimento, é função de mulher. Não, fazer o trabalho doméstico é função de quem mora na casa. Ponto. Se você mora ali e se você ama quem está ali, então como é que eu abordaria se eu fosse uma mulher? Eu começaria pela linguagem do amor. Escuta, ô filho de Deus, você me ama? Amo. Então por que você não me ajuda? Vamos, filho. Aliás, eu não deveria nem estar perguntando, porque num casamento, a maioria das coisas não precisa ser falado. A gente sabe como funciona e converse. Tem até um grande amigo meu que ele disse assim, que ele passou 30 anos casado e ele não gostava de começar a comer o pão. Ele não gostava do início do pão. E ele falou que 30 anos casado. E um dia eu falei, e o que aconteceu? Um dia a mulher dele falou que acordou nervosa e falou para ele assim, nossa, eu amo começar o pão caseiro, com aquele biquinho do pão caseiro. Ele disse, nossa, eu odeio. Ela falou, por que você nunca me falou? Ele falou, porque eu achei que você gostava, e ficou nesse achômetro. Então, a linguagem e o crivo é o amor e o diálogo. Sempre. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui está me tirando a paz. O quê? Olha, eu lavo louça todo dia e você parece que não sente nada, porque muitas vezes você está entendendo algo que não é verdade. A Bíblia fala sobre assim, não vai dormir brigado com o teu parceiro, não durma brigado com o teu parceiro. E eu vou um pouco além, não durma em dúvida. Senta e conversa, porque provavelmente, muitas vezes, o que você está achando que o outro está achando não tem nada a ver. São só leituras diferentes. Então, o crivo é o amor e a direção é o diálogo, sempre. Massa. Eu quero até comentar algo nesse sentido, que eu também creio ser transformador, assim, né? A gente tem a palavra do Senhor também nos falando que se nós conhecermos a verdade nos libertará, certo? E a gente atrela muito a Bíblia, e isso com certeza faz todo sentido. A gente atrela isso a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós conhecermos a Jesus, seremos libertos. Isso também é verdade. Mas nessa linha de nós termos esses pilares do amor e do diálogo, aí eu vou colocar até não só um papel de homem e da mulher dentro de um relacionamento, mas acho que de nós como seres humanos, e daí para um relacionamento, de um casamento, que é um relacionamento talvez um pouco mais delicado, né? Porque a gente pega duas pessoas com uma vivência totalmente diferente, que agora tem que aprender a construir uma nova vivência juntos e construir algo, né? A gente pautar o amor e o diálogo para a solução dos nossos problemas, e nem precisa se tornar um problema, sabe? Eu vejo que homem, eu falo por mim, assim, a gente tem muita dificuldade de pegar as coisas no ar às vezes, sei lá, às vezes um homem mesmo, amigo nosso,
ou às vezes nossos pais, ou até nossas namoradas, enfim, colegas de trabalho, às vezes estão super mal ali, a pessoa ela está demonstrando, ela está até fazendo um bico, ela está... Ai, chega do lado, dá aquele suspiro, assim, né? E, às vezes você não se toca. Por quê? Porque você é burro? Pode ser, mas... Claro, tô brincando, tá? É a característica do homem, A gente não tem essa sensibilidade que a mulher tem. E essa é uma característica fundamental e um papel fundamental da mulher dentro de um relacionamento, de ter essa sensibilidade para com seus filhos, para com seu marido, e de puxar esse tipo de coisa, eu digo não puxar esse diálogo, mas de ter esse olhar para conseguir agir diante desse olhar de sensibilidade diante das emoções que o homem não tem. A mulher, por outro lado, então tem muito. E muitas vezes a mulher tem essa tendência a querer que o homem perceba tanto quanto ela, só que, cara, o homem não vai perceber. Então esse diálogo é muito importante, porque, por exemplo, e daí eu quero ir até no extremo, assim, existem situações que são, o óbvio nem sempre é óbvio, mas que são óbvias, assim. Então, por exemplo, a mulher está achando que o homem, sei lá, não olhou de um jeito específico para ela de manhã e ela acha que, então, ele não, nossa, que ele está de cara com ela e ela não sabe por quê. E daí ela fica sofrendo o dia inteiro por aquilo e ela tenta agradar ele de uma forma, sendo que ela só chega nele e fala assim, eu estou achando que você... não está olhando muito bem para mim, aconteceu alguma coisa, te fiz algo, a gente pode resolver. E às vezes ele vai falar, não, só estou, sei lá, um dia estressante aí, ou teve alguma coisa. Gordão está recebendo aí, em nome de Jesus, Gordão, levanta as mãos para os céus e vai recebendo. E, uma conversa pode resolver. Só que, às vezes, o negócio pode ser pior ainda. Às vezes pode ser que o homem, ele realmente, sei lá, vamos colocar aí numa situação extrema, que o homem está machucado por alguma coisa que a mulher fez. Nossa, ele está de cara com ela. E ele está tão de cara que ele prefere não ter que olhar para ela, para ele não ter que ser rude com ela. Exemplo, né? Ou vice-versa também. Às vezes, e se a gente for pela Bíblia, vai fazer mais sentido você abordar o seu marido e perguntar, fiz alguma coisa para você, e vocês dois conversarem, e de fato, tudo aquilo que te parece muito ruim vinha à tona, né? E daí a verdade vos libertará, e vocês resolverem, do que ficar aquele negócio e daqui a pouco vira uma bola de neve e vai inflando, até que o negócio fique insustentável. Então, é nesse sentido que o amor e o diálogo também eu acho que é muito, muito importante, assim, sabe? Tipo, nossa, eu gosto tanto de ir num ambiente, tem um ambiente que me agrada tanto, e daí a minha esposa odeia estar naquele lugar. Nossa, mas, eu não quero conversar com ela sobre isso, porque senão ela vai falar para mim que odeia estar naquele lugar e a gente vai ter que parar de ir. Mas, às vezes você ficar vivendo com essa verdade parcial é mais aprisionador do que você ter a verdade, se de fato a tua mulher odeia aquele lugar ou não, e vocês possam resolver. Então, vamos menos para lá, ou uma vez ou outra você não precisa ir comigo, lá naquele lugar com meus amigos, sei lá. E quando a verdade vem à tona, em amor a gente pode resolver isso. E as coisas se tornam muito mais sustentáveis e muito mais agradáveis no ambiente aí do casamento, mas no relacionamento de forma geral. Beleza? A gente tem 2 perguntas ali. Opa! Wellington Arruda. Como identificar a mulher valorosa? A mulher 31. Vamos começar aqui então pela visão da Rafa? O Pedro estava falando sobre isso de 31, porque nós aqui da Zona 4, as meninas, a gente tem um projeto que é Seja 31, que é o capítulo onde fala sobre a mulher valorosa, né? É isso que o Wellington falou, né? E lá tem até uma parte que a gente fez um vídeo sobre isso, inclusive, que fala que a mulher valorosa é aquela que está ocupada, é aquela que tece tecido de linho fino, alguma coisa assim. Enfim, ele faz uma lista. E a mulher valorosa, ela é a mulher que entende quem ela é, entende o propósito que o Senhor tem com ela, aceita esse propósito,
vive num lugar de oração onde o relacionamento dela com Jesus, com o Senhor, é muito acima daquele relacionamento conjugal. Então, eu vejo, às vezes, muitas meninas, né? E acho que, principalmente na fase da adolescência, assim, acontece muito de, porque o casamento, e o casamento, e o casamento, mas não é só sobre isso, né? A gente precisa entender que nós precisamos ter, sim, um relacionamento com Jesus, fixamente e seriamente, antes de assumir qualquer outro relacionamento. Então, a mulher valorosa, ela precisa ter esse entendimento de quem ela é no Senhor. Então, não só quem ela é pela perspectiva dela, aquilo que ela acha sobre ela, mas aquilo que o Senhor Jesus acha sobre ela. Então, buscar isso nesse lugar de oração, entender, sim, o propósito, porque é a partir daí que ela consegue se direcionar, enfim, e aceitar, ser frutífera nesse lugar. Acho que é mais ou menos isso, não sei. Dei uma meio geral. Show de bola. Qual mais? Vamos tocar aí, senão, se todos responderem a tudo, a gente não vai dar tempo. Pessoas de chamadas diferentes podem se casar? Como conciliar isso? Legal. Então, a pergunta da Priscila aí, eu acho que um ponto que a gente já até comentou é a gente entender o que são chamados diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem o entendimento de que se eu sou do louvor e a Rafa sei lá, fala um chamado diferente aí do louvor. Pastora, isso. Se eu sou do louvor e a Rafa é uma pastora, uma pregadora. Putz, então quer dizer que ela vai estar pregando num lugar e às vezes eu vou ter que estar aqui no domingo tocando ou ministrando na minha igreja local. Então, não tem como conciliar isso? Tem. O ponto que a gente precisa entender é qual é essa diferença nos chamados e entender de fato qual é o seu chamado. Por quê? Muitas vezes mesmo, por exemplo, eu quando era mais novo, quando eu era adolescente, eu já fiz parte do ministério de teatro na minha igreja. E às vezes a gente atrela ministério a chamado. Mas o ministério, a função que nós desempenhamos na igreja e na sociedade de um modo geral, não necessariamente define quem nós somos, não necessariamente é o nosso chamado de vida, sabe? Muitas vezes a gente leva tempo até entender especificamente com uma frase de Deus qual é o nosso chamado. Conforme a gente vai amadurecendo e caminhando com Jesus, o Senhor vai nos dando muitas pistas do papel que Ele nos quer desempenhando, só que ao mesmo tempo nada é definitivo na vida, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil, então lá no meu Instagram está escrito Pedro Pupim, engenheiro civil. Só que se alguém vir me perguntar quem é você ou qual o seu chamado, eu preciso entender que o meu chamado não é ser engenheiro civil. Eu preciso entender que o que me define não é a minha profissão, ou não é tocar no louvor, ou não é pregar, ou não é limpar a igreja, ou qualquer coisa do tipo. Pode ser que numa temporada da minha vida, que durante 1, 2, 5, 10, 15 anos, eu vou desempenhar uma função numa cidade, numa igreja, numa empresa, e que depois desse tempo eu vou desempenhar uma outra função diferente, numa igreja diferente, ou vai mudar a minha profissão, mas eu vou continuar na mesma igreja, ou vai mudar a cidade, vou continuar na mesma profissão. E isso não necessariamente faz com que o meu chamado e o chamado da minha futura esposa entrem em atrito. Por outro lado, a gente precisa entender sim que por exemplo, digamos que a Rafa tem um coração muito forte em ser missionária em tempo integral e ser uma missionária transcultural. Então, ela vai estar constantemente mudando de país, ela vai estar constantemente se expondo a culturas diferentes, a línguas diferentes, a profissões diferentes até, porque o foco dela, por exemplo, estou construindo aqui um chamado para ela, né? O foco dela vai ser sempre anunciar o evangelho para mulheres em situação de vulnerabilidade, e ela vai estar desempenhando, talvez através da fisioterapia, ela vai estar em países diferentes. E, cara, se o marido dela é um cara que já tem um perfil assim, e que se sente muito mais chamado para uma igreja local,
para trabalhar ali sempre e viver uma linha de vida sempre no mesmo ambiente, no mesma cidade, por exemplo, já não vai dar. Aí a gente começa a ter uma dificuldade aí entre chamados, mas perceba que o chamado não está atrelado a uma função de um período específico da vida, mas algo muito maior e estratégico que o Senhor tem para nós, em que nem sempre o fato de hoje eu estar numa igreja e talvez a Rafa estar em outra igreja vai nos impedir de casar, por exemplo, e de dividir uma família e por aí vai. Beleza? Beleza? Que mais que nós temos aqui? Pode ser. Sobre os dois assuntos, a Rafa falou sobre a mulher valorosa. Eu não quero nem entrar dentro da Bíblia falando um versículo, mas eu quero sintetizar o que a Bíblia diz. Cara, você que é casado, mulher valorosa é aquela mulher que você está trabalhando lá do outro lado do mundo e você tem vontade de voltar para casa. Simples. É aquela mulher que ela te traz paz e te traz segurança. Sobre o chamado, eu concordo com tudo que o Pedro falou, no sentido de que você está namorando. Agora, se você já está casado, o Deus da missão é o da provisão, irmão. Ele vai alinhar isso na tua vida. E aí eu quero entrar na vida de Maria, que os dois estavam noivos, e Deus deu chamado para Maria. Deus deu um chamado para Maria. E Deus alinhou esse chamado junto com José, e todos sabem da história. Então, Priscila, se o propósito de Deus entre você e o seu namorado, não sei se você tem namorado, noivo ou casada, mas uma pessoa que está namorando noiva, existe um propósito para você pode ter certeza, se um for escolhido do outro, Deus vai alinhar essa situação, como fez com Maria. Simples assim. Boa. Mais uma pergunta aqui. Vale a pena investir em alguém que é nova na fé? Aí percebo que vem de um rapaz, porque ele usou nova com o substantivo feminino. Cara, eu acho que depende o que é nova na fé, tá? Então a gente precisa... E depende o que é investir, realmente. Mas assim, vamos colocar diante de uma perspectiva de que investir para você é assumir um compromisso com essa pessoa. Pode ser assim? Acho que é uma régua bíblica, né? E que essa pessoa nova na fé, ela se converteu, sei lá. Porque a gente não pode também falar em termos de tempo, né? Porque às vezes uma pessoa que se converteu há 1 ano, ela buscou, ela está perto de pessoas muito maduras, então ela se desenvolveu muito, às vezes ela é mais madura que você. Mas você, Wellington, conhece seu coração, você que é um homem maduro, você vai ter que analisar aí qual é a disparidade entre vocês dois, né? Por quê? Acho que tanto em relação à missão, todas essas coisas que a gente falou, eu acho que esse é um ponto, né? A gente tem parâmetros clássicos também aí no que se refere à personalidade, se vocês se dão bem juntos. Eu acho que esse é o clássico, é o que qualquer ser humano olha, né? Se você se dá bem com a pessoa. Às vezes a gente até prioriza isso a outras coisas. Se você sente atração física por essa pessoa. Mas eu acho que o que mais vai impactar aí no que se refere à pessoa ser muito nova e você já mais velho, é se, por exemplo, coisas daí que não sejam... que sejam emocionais, assim, eu diria. Então, cara, essa pessoa, ela já aprendeu a descansar o coração dela no Senhor? Ou ela vai ser uma pessoa que na hora que vocês entrarem no relacionamento, ela vai depositar as carências dela em cima de você? Aí falando de idade, né? Talvez hoje essa pessoa é muito mais nova que você, de idade e não só na fé. Você acabou nem comentando sobre isso, né? Mas eu acho que daí a gente pode, dependendo da tua idade, da idade dela, a gente pode começar a ter visões diferentes aí. Eu não sei, eu particularmente acho que paira muito nessa linha aí de você entender o quanto ela é nova e o quanto você já é vivido, assim, né? E muito de se enxergar, entender se dentro do perfil dela, de onde ela está no Senhor, se você está disposto a amar ela como Jesus amou a igreja. Você está disposto a conduzir ela nessa caminhada da fé? Você acha que faz sentido
você caminhar com uma pessoa, dependendo de quanto ela é nova na fé. Às vezes ela vai se apoiar muito em você, se ela for muito nova. Então, será que não vale a pena você esperar um pouco, até para ver se ela vai buscar outras meninas, para que ela possa crescer no Senhor? E aí, quando ela tiver um nível de maturidade maior, vocês possam, daí sim, caminhar juntos. Enfim, vocês querem acrescentar alguma coisa? A palavra solteiro vem da palavra sou inteiro. Então, solteiro vem da palavra sou inteiro. Essa conversinha que existe por aí mole, eu quero casar com você para você me completar, isso é texto fora de contexto para virar pretexto. Simples assim. Então, assim, se você está procurando alguém para se completar, essa é a leitura errada. Então, procure ser nova na fé. Tudo que o Pedro falou, eu concordo. Depende a disparidade aí. Mas procure alguém que entende que ela tem que ser uma pessoa inteira, inclusive no propósito, para casar com outra pessoa inteira, inclusive no propósito. Porque quando você diz assim, não, eu estou casando com você porque você é tudo que eu tenho, que daria conversa aqui para 3 horas. Isso é um amor de interesse. Então, não. Então, você casa com quem que você tem que se relacionar? Com alguém que entendeu que não precisa de outro alguém para ser completo, mas já é completo, e por ser completo, inclusive no propósito, vai unir os 2 propósitos agora para gerar frutos. Sempre vai ser gerar frutos. E que eu acho que depois vai ter uma próxima pergunta sobre filhos aí. Show. Vamos para essa pergunta. Tem alguma antes ou é essa? Acho que é essa, né? Não, sobre a questão dos filhos. Então tá. Sobre a educação de filhos. Opa, volta lá para... Aqui. A última palavra é do homem ou os 2 precisam chegar a uma resposta? Passar aqui para a Rafa, então... Pode ser, Rafa? Ou não? Então tá, ele tem filho, vai lá. Vamos lá. Na verdade, os 2 não precisam chegar a uma resposta. Os 2 têm que chegar a um consenso que o crivo é a Bíblia. A educação, o que é educação? Pelo viés de quem? Pela régua de quem? Educação, a Bíblia fala sobre a educação que os pais não devem irar seus filhos, mas devem ensinar eles na palavra do Senhor, e que se esse se desviar, um dia ele vai voltar para essa palavra. Então, o crivo de educação tem a ver com amor de novo. Eu vou ter que falar de amor de novo. E o que é amor? Jesus veio na Terra e ele mostrou o que é ser amor. Ele não falou de amor, ele demonstrou amor. Então, como que um pai ou uma mãe educa os seus filhos? Tem um ditado que eu gosto demais. Dê limite para os seus filhos com amor, porque senão o mundo vai fazer isso, sem amor. Então, tem muitas pessoas, gente, e agora eu estou falando de dentro da igreja, tá? Que acha que amar é deixar o filho fazer o que quiser. É mexer em tudo, é tacar tudo no chão. Não, porque senão cresce revoltadinho. Cara, eu não sei aonde que está lendo isso. Deve ser em gibi, não na Bíblia. Porque a Bíblia fala assim, educa o teu filho com a vara da correção. E aí, vara da correção, não tem outra tradução. E no grego, como é que é? É vara, irmão. É você espancar o seu filho? Não, mas é você dar limites para o seu filho. É você, desde pequeno, fazer o seu filho entender que ele não pode todas as coisas. Não pode. Querer não é poder. Então, como é que você educa um filho? Aí voltamos lá no início. Quando você começa a namorar alguém, eu me lembro quando eu namorava, é um exemplo particular meu. Eu e Laide conversamos até quantos filhos nós íamos ter. E como que vai ser a educação? Negociamos, por quê? Porque se um pensa de um jeito e o outro pensa totalmente ao contrário, eu estou te dizendo sobre o lance de deixar o filho fazer tudo o que quer, que eu já vi gente dentro da igreja usando o texto bíblico. Não, mas e o amor de Jesus? Por isso que eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer, mexer, quebrar, fazer tudo o que ele quiser. Não é bíblico. Não é bíblico mesmo. E volto a falar aqui. Nós não estamos falando de espancar ninguém, não é isso que nós estamos falando de correção. Ou você faz por amor
E vamos definir, gente, amor e carinho. Eu falo isso para a Rafa desde pequenininha, que amor é diferente de carinho. Amor é quando ela era pequena dizer, pai, eu não quero ir na escola porque está chovendo. É eu fechar a cara para ela e falar assim, levanta, se arruma e vai para a escola. Isso é amor. Isso é eu impor para ela o que é melhor para ela. E carinho? Carinho é eu dizer para ela, entra no carro que o pai te leva. Então não confunda amor com carinho. O seu filho vai ser bem educado se você der amor bíblico para ele. E como é que funciona? De quem é a última palavra? A última palavra é do casal. Se você é um casal que o pai fala sim e a mãe fala não, o teu filho vai ser muito mal educado. Então, assim, converse com pessoas mais maduras para vocês entenderem como é esse processo de criação. Mas o casal tem que conversar e ser uma fala só. De quem é a última fala? Do casal. Não é do marido ou da mulher, tem que ser uma fala só. Tem que estar bem alinhado, biblicamente. E outra coisa, para encerrar, toda vez que eu tive que exortar a Rafaela, e de maneira muitas vezes severa, de falar com ela firme, no final ela sempre diz assim, Rafa, o pai te ama. Isso é amor. É você educar, dizer que ama e que isso faz parte do processo. E é uma fala só do marido e da mulher. Muito legal. Acho que esse alinhamento a gente pode trazer uma visão de qualquer instituição que tenha sua liderança alinhada prospera, né? A casa dividida não prospera. Deixa eu só também trazer um ponto aqui que eu lembrei, como filho da Itá e como eu pretendo levar com os meus filhos um feedback, digamos assim. Uma coisa que meus pais sempre fizeram comigo e com meu irmão foi também dar liberdade, dentro do que o mestre falou aqui, dar liberdade para a gente errar, vamos colocar assim. O que eu quero dizer com isso? Isso, então, por exemplo, até tem um livro, chama Agente de Resultados, e tem um conceito lá, que é o conceito de nível de maturidade. Então, dentro de uma tarefa específica, as pessoas, esse conceito, essa teoria, né, diz que as pessoas têm 4 níveis de maturidade possíveis. Então, é o nível M1, maturidade 1, 2, 3 e 4. A maturidade 1 e sempre esse nível de maturidade está atrelado a uma tarefa, tá? Não a pessoa. A pessoa não é matura. Ela tem um nível baixo de maturidade numa tarefa específica. Por isso, é a partir daí que eu quero passar para vocês. Então, se ela é nível de maturidade 1, isso quer dizer que aquela pessoa ela não consegue executar aquela atividade sozinha e ela precisa ser acompanhada constantemente para que ela possa desempenhar essa tarefa. Um nível de maturidade 2, ela já tem um nível de maturidade maior, ela consegue, mas ela ainda precisa de supervisão e precisa ter feedbacks com o seu líder a respeito daquela tarefa. O nível M3, ela já consegue desempenhar aquela tarefa por si só, sem necessidade da supervisão, e no nível M4, ela consegue, inclusive, ensinar aquela tarefa para outras pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? É importante também que nós como filhos tenhamos essa oportunidade de tentar fazer as coisas. É claro que com supervisão, à medida que a gente vai amadurecendo, nosso pai vai soltando mais a gente. Mas se a gente também é muito levado em cima da régua, em cima da régua não, da rédea, exatamente. A gente é bloqueado de crescer em maturidade naquelas coisas. E eu falo daí desde buscar uma profissão, a conversar com pessoas, porque eu vejo que, de um modo geral, a geração... Acho que a minha geração não muito, mas a geração hoje de quem é mais novo, é muito em cima, assim. O cara vai dar um passo para a esquerda, o pai e a mãe estão ali em cima, sabe? E daí a gente começa a criar pessoas que, falando de mídias, de tecnologia, a pessoa ela é impecável, ela voa, mas falando de maturidade para desempenhar tarefas e se relacionar, as pessoas são totalmente imaturas. E aí a gente volta. Como que eu faço para que uma pessoa se torne madura numa tarefa? Eu tenho que dar a oportunidade dela errar, ou seja, dela tentar, dela experimentar aquilo. E à medida que ela vai tentando, com erros controlados, eu vou supervisionando, a pessoa vai ganhando maturidade até que ela possa voar e impactar o mundo, e é para isso que a gente
que filhos são criados, né? A gente tem uma outra pergunta aqui. O que fazer quando os papéis se invertem? A gente tem essa mesma pergunta aí na caixinha de perguntas lá. Ah, tá. Vamos começar por essa, então. O que fazer quando os papéis se invertem e os dois se acomodam com isso? Legal. Acho que até... vamos partir também aqui. Teve outras 2 perguntas lá na caixinha que a gente recebeu, que foi assim: o que fazer quando a mulher desrespeita a submissão? E uma outra era: o que fazer quando o marido não se posiciona? Acho que muito dentro dessa inversão de papéis que a gente tem hoje, né, de um homem que deixa a mulher assumir, tomar a frente, que ele fica só no background e que ele não faz nada. Assim. A mulher que vai, e a mulher também, por outro lado, que quer se sair, talvez pisar no marido, não sei. Mas nessa linha que eu estou entendendo essa pergunta, tá? A Rafa vai responder para nós. Eu acho que já engaja com a pergunta da Priscila ali, que fala: a iniciativa do relacionamento sempre deve ser do homem ou a mulher pode dar o primeiro passo? Eu acho que desde o início do relacionamento, e hoje inclusive a gente estava conversando sobre isso, quando a mulher ela assume em dar esse primeiro passo, ela está assumindo essa responsabilidade de começar um relacionamento, né? Assim, de dar esse passo. Então, a partir do momento que ela faz isso e começa um relacionamento a partir disso, esse relacionamento, provavelmente, ela vai ter que sempre estar dando esse primeiro passo. Então, o marido, ele sempre... Como que é a palavra que você usou agora? Enfim, ele sempre vai... Ela sempre vai ter que estar tomando essa iniciativa. Então, eu acho muito importante isso, porque... e a gente volta lá no início, né, falando sobre o papel de liderança do homem, e quando a gente aceita tomar essa iniciativa, a gente, durante o relacionamento, acaba tendo que tomar a iniciativa em todos os momentos. E eu acho que isso desgasta, principalmente a mulher, por não ser o papel de liderança que ela deve assumir nesse relacionamento. Então, a mulher, principalmente a mulher, ela sente... a vontade em ser protegida, né? Ela tem disso, assim. Então, eu acho que leva a um desgaste, assim, desse relacionamento, por não assumir os papéis que foi colocado por Deus mesmo sobre nós, assim. A gente está falando desde o início sobre isso, sobre a liderança do homem. Então, a mulher assumir isso e tendo essa liderança no relacionamento, eu acho que foge, assim, né? E acaba gerando, às vezes, problemas dentro do relacionamento por esse desgaste. A pergunta ali, o que me chama a atenção é o final da pergunta da Priscila. Ou a mulher pode dar o primeiro passo. Vamos definir o que é primeiro passo. Se o primeiro passo é dar uma piscadinha, o primeiro passo é dar um oi, ok. Agora, se o primeiro passo é falar assim: ô Zé, acorda, meu irmão, você empurrou uma vez, vai empurrar sempre. Você teve que fazer alguma vez, você vai ter que fazer sempre. Tome como crivo isso. Agora, eu queria voltar na pergunta da Paula. Que a Paula, por favor, coloque a pergunta dela. Quando se inverte os relacionamentos, quando se inverte os papéis, e eles se acomodam. Volta lá. Quando se inverte... Vamos lá. O que fazer quando os papéis se invertem e os dois se acomodam com isso? Eu quero ir para a Bíblia. Gênesis. Adão e Eva, os papéis se inverteram. Você pega um Adão extremamente morto, um Adão vendo as coisas acontecer e não falou nada. Em Hebreus diz que ele viu tudo acontecer. Ou seja, os papéis se inverteram. Então, se você está num relacionamento que os papéis se inverteram, só tem um caminho. É a conversão. O que é conversão? É mudar de igreja? Não, é você convergir o caminho que você está caminhando. É você voltar para o Evangelho. É você deixar de ser Adão, esse homem pasmo, olhando as coisas acontecer, e você, mulher, fazendo coisa que não é para você fazer. Por quê? Porque você não tem capacidade? Não, porque Deus não te chamou para isso. Então, biblicamente, é isso. Tem outros exemplos bíblicos que eu poderia citar? Poderia. Porém, toda vez que se inverter os papéis e vocês não voltarem para o centro da vontade de Deus para cada um, o final não vai dar certo.
tudo que começa errado, muito difícil vai acabar certo. Então, se inverter os papéis e envolveu, como ela diz ali, e os dois se acomodaram, então ore a Deus e peça para eles tirarem vocês da zona de conforto. Porque a zona de conforto não é bom para ninguém. Tem um ditado que diz que toda facilidade corrompe os bons costumes. Show. Tem até nossa amiga Gabi, ela fala do não acordo Adão lá, né? Eu acho bem legal isso. Em Gênesis também, aí acho que mais falando de um namoro, né? Em relação ao homem tomar a iniciativa de se declarar, de propor, né? O que ele quer para a vida dos dois e tal. Quando Deus coloca Adão para dormir e tira a costela de Adão e faz Eva, Eva deixa Adão acordar para que daí os dois vão juntos, certo? Certo? Então, esse é um ponto importante também. Às vezes o rapaz está gostando de você, você está vendo, né? Falando de namoro, claro. Só que, ele está ainda num processo de amadurecimento, de chegar nesse nível em que ele vai entender que esse é o papel dele, que ele precisa assumir essa postura diante de você e de Deus e dele mesmo. E às vezes você toma essa iniciativa de, vamos sair, tô vendo, ou sei lá, vamos conversar, sei lá. E daí você corta esse processo. E Deus ama processo, tá? Então permita isso aí. O que mais? Tem mais alguma aí? Tá, vou pegar mais uma aqui então das perguntas que a gente tinha. O Brunão mandou uma? Lá para cima, eu acho. Mais para cima, aí. Ele está perguntando como ganhar mais dinheiro na Bolsa. Brincadeira. Aí do dia 5 até o 8 nós vamos ter a Semana da Bolsa. Você entra... Brincadeira. A pergunta dele foi assim, quais são os principais pontos para um homem se desenvolver para ser um bom marido baseado na Bíblia? Vai lá, mestre. Assume seu papel de liderança, de entender qual é o propósito de Deus para você individualmente e no coletivo da sua família. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, fazendo ela uma pessoa feliz e realizada, e sempre coloque ela sempre do seu lado, nem na frente nem atrás. Então o papel do homem é assumir esta responsabilidade de sempre manter Cristo como centro, sempre manter o evangelho como crivo, como direção. O papel do homem como sacerdote, em suma e em resumo, é esse. Para ser um excelente marido, em suma é isso. O restante é detalhes, mas em suma, e parece uma palavra muito chavão. Não, evangelho, eu vou falar algo aqui porque eu não tenho o que dizer. Não, na prática é isso. Porque a maioria das vezes, nós, maridos, não sabemos o que fazer. Meu irmão, pede para esse Deus da missão que ele vai te dar a direção. Então, o crivo é esse. Show. Eu quero também... estou solteiro, estou vivendo essa fase aí, Brunão, talvez como você. Tô brincando, como você. Meninas, né? Não é isso não. Mas o que eu quero dizer, eu trago três pontos práticos principais para a minha vida. O primeiro deles se refere à questão do solteiro, então estar inteiro no Senhor, então ter um propósito claro para a minha vida, ter uma constância de busca ao Senhor. E quando eu falo constância, não é 32 minutos a cada um dia, eu estou falando de constância, enfim, você está me entendendo? Então eu estar pleno no Espírito, eu estar satisfeito no Espírito e não precisar depender, depois vou entrar no relacionamento e preciso depender da minha mulher. O segundo ponto é eu ter a minha independência financeira, e daí eu não quero dizer que é eu ter uma casa de luxo, num condomínio, um super carro e dinheiro para rasgar. É eu ter a condição de sair da casa dos meus pais, é eu ter condição de minimamente sustentar uma família. Por quê? Eu acho que tem os dois lados. Hoje a gente tem gente que espera para casar com 40 anos, porque está adiantando algumas coisas, né? Então não tem muito por que casar cedo. E por outro lado, não quer dividir uma família, porque há muito custo e tal.
Cara, eu creio que o impacto de uma família na sociedade é gigantesco. Então, quanto antes você puder juntar uma grana, que eu falo assim, ter uma renda mínima mensal para você casar, faça isso, beleza? Então, eu tenho isso muito comigo, que isso é muito importante. Mais do que juntar muito dinheiro e ter estabilidade financeira, é o impacto que a minha família vai ter. Então, ser inteiro no Senhor, estabilidade, independência financeira dos meus pais, e o terceiro, que se refere à imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um ponto que pega muito os homens, acho que principalmente mais novos, mas acho que mais velhos também. E eu acho que é um ponto importante para a gente considerar, para a gente não entrar num relacionamento escravo da imoralidade sexual. Então eu vou colocar esses 3 pontos aí que eu acho que, é claro, a gente sempre vai ter lutas, tá? Eu não quero que você caminhe com uma culpa sobre os seus ombros. Aí a gente tem também 5 horas para conversar sobre esse pecado. A gente sempre vai ter a luta nessa área porque a gente é homem. Mas minimamente a gente ter essa capacidade de domínio próprio, eu vou colocar assim, de não permitir que a escravidão do pecado sexual domine a nossa mente a ponto disso interferir até nas nossas decisões quando a gente estiver no relacionamento, sabe? Então esses 3 pontos aí acho que é bem legal. Mais alguma coisa aí? Opa. Sobre, o Pedro falou aqui sobre comprar isso, comprar aquilo, ter estabilidade financeira para casar, que eu acho importante, é legal. Vamos definir estabilidade aqui. Eu já vi casais dizendo assim, quando eu tiver meu apartamento, minha chácara, meu sítio, meu avião, meu helicóptero, minha ilha. Cara, o mais legal do casamento não são simplesmente as conquistas juntos, é a caminhada junto. Eu lembro quando eu comecei a namorar, cara, nós não tínhamos dinheiro para comer um lanche. Foi muito difícil. Mas eu tenho que seguir o que você fez? Não estou pedindo para você fazer nada, só estou te contando uma história. O mais legal não foi o que nós conquistamos muitas coisas, e eu não estou nem dizendo financeira. O mais legal é olhar para trás e ver que conquistamos juntos, independente do quanto foi e do que foi. Então, assim, não fique muito estabelecido assim, não, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser o provedor, então quando eu tiver de tudo para dar o melhor para minha esposa, então aí eu caso. Não, que o legal é a caminhada juntos, e não é simplesmente esse lance do, quando eu tiver tudo material aí eu caso. Não, é a conquista juntos, é a caminhada juntos. Boa. E o outro extremo também, tá? Então, eu sou adolescente, tenho 12 anos, eu tenho que pedir dinheiro para meu pai para comer o lanche na escola. Isso, então aquieta teu coração aí, segura. Eu sei que não é fácil, tá? Quando a gente tem 15 anos, a gente fala, sem condições, que eu vou esperar até os 20 para casar. Hoje eu estou com quase 25 e deu tudo certo. Então, relaxa aí, vive os processos na tua vida. Quando você tiver condição financeira mínima, aí você entra no relacionamento. Beleza? Deixa eu ver, acho que aí nos comentários não. A gente tem mais perguntas aqui, então. Legal esse ponto aqui, que acho que está dentro do que a gente estava até comentando. Quando é necessária uma posição do casal, quem deve tomar a iniciativa? Esse ponto acho que é importante, porque a gente falou muito que é importante a iniciativa vir do homem, né? Mas falando de um ambiente de casal, em que os dois já estão casados, os dois já estão noivos, por aí vai, a mulher não precisa esperar, ela está vendo uma necessidade do casamento, ela está vendo que eles precisam mudar uma posição ou qualquer coisa do tipo, entra dentro do que a Rafa falou. Não tem nenhum problema, não existe isso de tem que ser o homem, tem que ser a mulher. Os dois, o homem viu a necessidade, ele puxa, ele toma iniciativa, eles conversam, eles veem quais são as ações que eles vão tomar para que aquela mudança aconteça. Então, a vida é a dois. Existe toda essa questão de liderança, mas a vida é a dois, na criação dos filhos, nas direções em que vão ser tomadas. Nada é tomado, não é como se a mulher falasse assim, eu acho que é legal aqui, e o homem fala, tá, legal, mas você que se ferre, eu quero ir para cá. Não. Se o homem é minimamente um bom líder, ele não vai tomar uma decisão contrariando a esposa dele. Eles vão chegar numa decisão juntos, em oração e tal, em amor. Beleza? Vamos para mais uma aqui. Quais maneiras um homem pode incentivar a sua esposa e vice-versa? Uau! Quais maneiras? Um homem pode incentivar a sua esposa e vice-versa.
Cara, eu volto para o diálogo. Sei lá, há tempos atrás, Laíde foi no médico, o médico disse que ela tinha que fazer um esporte. Ela falou, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Nós sempre conversamos. Ele disse, mas então escolha alguma coisa que você gosta de fazer. E todo dia você tá. O incentivo é você encontrar junto com a pessoa amada a motivação, o que motiva a ação dela de ter uma vida melhor. O que é uma vida melhor? É uma vida com satisfação, essa vida abundante que Jesus falou. Então, como é que você pode apoiar a pessoa? Primeiro, definir o que é bom para essa pessoa. Por exemplo, ela foi fazer, sei lá, natação. Cara, eu não curto, mas está tudo bem, se para ela está tudo certo, então apoie a sua esposa. Por exemplo, trabalho. Apoie a pessoa que está do seu lado a estar satisfeito em estar do seu lado. Eu sempre fui representante comercial e eu sempre fui bem serelepe. Eu sempre gostei de trocar de empresa. E sempre eu troquei porque o meu crivo de conduta e de avaliação sempre foi um. E eu nunca vi Laíde dizendo para mim assim, não faz isso não. E eu via as pessoas falando assim, esse teu marido é louco, ele vai trocar. Ela sempre me apoiou. Ela dizia assim, eu sei quem você é trabalhando e eu sei que vai dar tudo certo. E agora eu quero falar do outro lado também. Eu tive uma fase da minha vida que eu estava numa grande empresa, ganhando um salário muito alto. E por que eu quero falar do salário alto? Porque qualquer um não morreria ganhando aquele salário. E eu estava muito mal, inclusive, de saúde. E ela disse uma frase que me chamou toda a atenção, que fez toda a diferença sobre a motivação que o Pedro falou. Eu disse, olha, eu tô muito mal, inclusive de saúde física, emocional, psicológica, mas eu não vou sair devido ao salário que eu ganho. E ela disse assim, eu e a sua filha precisamos de você vivo, não rico. Foi a motivação que eu precisava para tomar uma atitude muito séria. Ela me deu a motivação correta. Qual era a motivação correta? Era essa. Não era eu ser rico, era eu ter saúde. Então, assim, como é que você incentiva quem está do seu lado? O crivo não é a pessoa estar feliz simplesmente, tá? Porque o sentimento, ele é muito flutuante. Mas o crivo é você saber o que faz a outra pessoa feliz, o que faz a outra pessoa... Porque felicidade são momentos. Mas e como é que você apoia? É você ver o que a outra pessoa necessita e apoiar, e olhar para outra pessoa e falar assim, independente se vai dar certo ou errado, eu estou com você. É nós. É uma carne só. Muito bom. A gente já está quase encerrando aí. Temos mais uma aqui da Radassa. Em um conflito entre a esposa e a família do esposo, o homem deve se posicionar ao lado da esposa ou da família? Também acho fácil. Eu acho que o primeiro ponto, o homem nunca deve interferir. Quem tem que resolver as coisas com a família é a esposa e vice-versa. Então o homem nunca vai tomar a frente e falar assim, não, e bater de boca. Mas acho que o mestre também quer complementar. Então. Exatamente o que o Pedro está falando. Se a sua esposa tem problema com a família dela, você apoia ela, não concordando muitas vezes, mas ouvindo, sendo um ponto de apoio, sendo um ponto de calmaria, porque a Bíblia diz que o fermento, quanto mais fermento, estraga todo o levedo, ou seja, você não tem que ser uma pessoa que fermente essa briga, mas que acalme o coração da pessoa. Então eu concordo com o Pedro. Numa briga entre a sua esposa e a família dela, deixa ela resolver. E você acalma o coração da pessoa. E vice-versa, do mesmo jeito. Não tem que... o caminho sempre é buscar o entendimento e a paz. Agora eu sei como é família. Família é assim mesmo. E tem briga com força. Mas o posicionamento, como o Pedro começou a falar, cara, se posiciona do lado da sua esposa, muitas vezes não concordando, ou vice-versa, muitas vezes não concordando, sendo um ponto de apoio, sendo um ombro amigo e acalmando o coração da pessoa. Olha, você se acalma, tudo vai se resolver.
até resolver o conflito. Se o outro lado não quer resolver o conflito, não há guerra de um lado só. Não há guerra de um lado só. Então, você tem que ser um ponto de apoio, sempre não fermentando, mas tentando manter a paz, ouvindo e entendendo os dois lados. Ô, Radas, entre a esposa... Ah, entendi. Então, ó, o conflito é entre a esposa e a família do esposo. O homem deve se posicionar ao lado da esposa ou da família? Comentar? A Bíblia fala que depois que você casou, a sua família é sua esposa. Ponto. Simples assim. É a sua família. Por exemplo, Sidão, e a outra família deixa de ser família? Deixa eu falar para você. Eu era solteiro e eu era filho da minha mãe. Aí eu casei com Laíde, eu continuei sendo filho da minha mãe e marido de Laíde. Aí nasceu a Rafaela, eu continuei sendo filho da minha mãe, marido da Laíde e pai da Rafaela. Então as coisas, elas vêm acrescentando, elas nunca vêm subtraindo, uma coisa não substitui a outra. Então, se a esposa brigou por exemplo, se Laíde brigou com a minha mãe, como que eu resolvo isso? Primeiro separando as duas e tentando acalmar os dois lados. Então eu vou ouvir um lado e vou ouvir o outro lado sempre como pacificador. Então, primeiro é isso. É como a minha postura diante de um problema, é como pacificador. Segundo ponto, que ela fez a pergunta ali, da esposa ou da família. A sua família é a sua esposa. Eu tenho que entender isso. E o crivo aí é de quem está certo e de quem está errado. Sempre vai ser no diálogo, com uma postura pacificadora, e como eu ia falar agora, e como nós estamos falando de evangelho, o crivo vai ser Bíblia. Sempre. O crivo vai ser o evangelho. Sempre. Problemas sempre vai haver. E eles vêm para a gente encarar e resolver. E a Bíblia fala sobre, em Provérbios diz assim, que a resposta branda desvia o furor. Então, numa discussão, pensa para responder, dê uma resposta branda. A Bíblia diz que Deus tarda em se irar. Então, numa discussão, evangelho. Responda com resposta branda para desviar o furor e até entrar num consenso de pedir perdão para o outro, e esse é o caminho. Não tem outro caminho. Então, de que lado você fica? De nenhum dos dois lados. Se está tendo conflito, você não fica de nenhum dos dois lados. Você se posiciona no meio como pacificador e como alguém que está com a sua inteligência emocional em dia para falar, você se acalma aqui, tudo vai ser resolvido. Você está se colocando do lado dela. Eu não estou se colocando do lado de ninguém. Eu estou mantendo a calma para solucionar o problema. É simples, é você ser um pacificador de pegar 100% do problema, pegar 10% para entender o problema e 90% para resolver ele. Simples assim. Boa. E vale lembrar, né? Não que minha mãe tenha me mimado, tá? Mas de um modo geral, pode ser que a dificuldade entre a família do esposo e a esposa seja porque é um problema, na verdade, com a posição do casal, só que eles vão jogar diretamente na mulher porque o cara é o defendido da família dele. Então é importante também perceber isso e daí você deixar claro que agora a gente está tomando essa decisão como casal, nós somos um casal, nós estamos tomando a posição e assumir uma posição também, né, como a gente falou. Então o cara não ele ficar jogando fogo no negócio, mas ele ter uma posição diante daquilo de pacificador e tudo mais para resolver a coisa. Tá. A gente está quase terminando. A gente tem mais 3 perguntas. Tem 2, mas tem uma aqui também na caixinha de perguntas. Então a gente vai responder essas 3 e daí a gente já fecha, tá? Surgiu mais uma? Não? Surgiu. Então a gente vai responder essas 4 e daí a gente vai fechar. A primeira lá, da Isa M. Russo. Como que está lá da Isa M. Russo? E do lado da mulher, como se preparar para ser uma boa esposa? Rafa, você pode comentar aí rapidamente? Rapidamente.
Eu vejo bastante gente falar sobre... você quer ter uma boa pessoa, você quer ter uma pessoa, enfim, do seu lado que seja excelente, mas você não se esforça para ser essa pessoa excelente. Então, acima de tudo, eu acho que a gente precisa buscar ser uma mulher madura, uma mulher valorosa, uma mulher segundo o coração de Deus, independente de casamento, independente de marido, mas com certeza dentro do casamento entender o seu papel como mulher, como esposa, e entender o papel que o Senhor tem pedido para você assumir naquele momento, né? Igual o Pedro falou ali numa resposta, que não necessariamente porque você está fazendo algo em determinado tempo que você vai fazer isso, né? Enfim, para o resto da sua vida, mas existem tempos que o Senhor pede algo específico para nós, e acho que é isso, assim, a gente buscar assumir e entender quais são as nossas responsabilidades como esposa, quanto esposa, e entender aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Para de fazer isso. Show de bola, Rafa. Tem uma da Mari aí. Nós, filhos, podemos opinar e às vezes até aconselhar nos conflitos dos pais? Para mim, faz todo sentido, principalmente porque é uma família, né? Então, eu penso que sim e pratico dessa forma. Mestre, você como pai, o que você acha? Sim, com certeza. Agora, tem que entender também o que é esse aconselhamento. Óbvio que aqui o crivo é o evangelho, mas eu já vi pais infantilizados de uma maneira que os filhos vieram me pedir conselhos, e eu disse, cara, larga de lado. Teus pais são tão infantilizados que eles não vão nem entender o que você vai falar. Então, assim, agora, dentro de um casal que não é dessa infantilidade, mas que passa por momentos difíceis, de rotina do dia a dia, é óbvio que tem que interferir com respeito, com amor, mas tem que interferir sim, porque é uma família. Exatamente isso. E também, acho que daí até levantou um leve legal, dependendo de onde está a tua família, você não precisa odiar a tua família e entrar em rixa com ela. Mas muitas vezes a tua visão é tão diferente da dos teus pais que talvez você já está chegando no momento já em que Deus está te conduzindo para você sair da casa dos teus pais e você tocar agora a tua vida dentro da visão específica que Deus está dando para você, que é às vezes muito diferente da dos seus pais. Então também esteja atento a isso, né? E acho que tinha uma última da Priscila. O homem deve chamar a atenção da mulher na frente de outras pessoas? Então, já que você achou legal, manda ver. Cara, ninguém deve chamar a atenção do outro na frente de ninguém. A não ser que você está na tua intimidade. Agora, nem o homem deve chamar a atenção da mulher, nem vice-versa. Ninguém deve chamar a atenção. E se for fazê-lo, faça com amor. Agora, se for para fazer com amor, ou fala de forma... está no meio dos outros e você tem que falar alguma coisa, fala no ouvido da pessoa. Ninguém tem que chamar atenção, não é chefe, não deve chamar atenção do seu funcionário na frente dos outros, pastor não tem que chamar atenção dos outros no microfone, pai não tem que chamar atenção de filho na frente dos outros, de esposa, e vice-versa. O bom senso sempre vai ser o crivo maior, mas isso aí não deve existir, porque ninguém é dono do outro, não existe isso. E vou além também. Eu acho que também a gente precisa tomar cuidado em relação a bom senso, que às vezes, então já que eu não posso chamar na frente, eu vou fazer bico, virar a cara, ficar num canto, para todo mundo perceber, mas não vou falar nada. Não, aí inteligência emocional, né? Putz, eu desaprovo totalmente uma conduta do meu marido no meio das pessoas. Tudo bem, eu vou não fazer cara de paisagem, mas eu vou ali controlar ali o meu desgosto em relação ao que está acontecendo. Depois a gente pode chamar ele discretamente no canto, ou depois em casa conversa, mas não precisa causar também toda uma situação. Eu acho que isso é bom senso. Provérbios 3:31 fala que atitudes de bom senso geram vida para nós. Logo, atitudes sem bom senso geram morte. Beleza? E tem uma última pergunta aqui, que é assim: dízimo. Se um quer dar o dízimo e o outro não, como proceder? Acho que aqui a gente tem duas situações, tá? Então eu vou responder uma, depois o mestre responde outra, para a gente encerrar.
Acho que uma situação é no caso de ambos serem cristãos e desde o início do casamento vocês sabem que os dois são cristãos, vocês partilham dessa visão, vocês não estão no famoso julgo desigual, né? Então, cara, a Bíblia é clara, Jesus é claro que nós temos que exceder a justiça dos fariseus, isso tanto no que se refere ao dízimo, quanto no que se refere a qualquer uma das outras coisas. Então, o dízimo não só é um mandamento, como é uma forma de honrarmos ao Senhor, né? 10% é até pouco, que o teu coração ele possa ir até além em generosidade. Agora, a outra situação que também é comum é no caso de um ser cristão e o outro não, ou os dois não casaram cristãos e um se converteu no meio do caminho, aí a situação, como seguir? Diálogo. Sempre o diálogo e oração. Porque, tipo assim, a mulher, vamos colocar aqui que a mulher casou com um cara, os dois, que um é cristão e o outro não é cristão, independente se é mulher ou homem. Você casou com ele, não com a igreja. Então é diálogo e oração. Vai ter que ter bom senso novamente, e eu não tenho dúvida que Deus vai intervir nisso. Eu já vi casais desse jeito, e que a outra pessoa que não é cristão não se incomodava, falava, não, você pode dizimar e tudo bem, e já vi ao contrário também, não, se você fizer, eu largo de você. Não, então, o ponto pacífico é você olhar para o teu casamento, é para a aliança que você teve com alguém aqui na terra, é esse o ponto pacífico, porque também, você colocar o dízimo acima do teu casamento, é você colocar o dízimo acima da cruz. Então, cara, vai para a oração, vai para o diálogo, até Deus renovar essa aliança e os dois terem o mesmo propósito, o mesmo entendimento e a mesma visão. Então, o dízimo é um mandamento? Ele é um mandamento, sim. Só que a tua aliança com o teu marido ou com a sua esposa é algo, eu não vou dizer que é maior, mas é algo que vem do coração de Deus e diálogo e oração vai resolver isso. Show, gente. Vamos encerrar aqui então, a gente já avançou até no nosso horário aí, para a gente desmanchar as coisas aqui. Agradeço muito a participação de vocês, achei que foi muito legal. Acho até que cabe aí, em breve, uma outra sobre esse tema, acho que a gente tem conversa ainda pela frente. Se você puder esperar para uma próxima aí que a gente vai avaliar fazer, espere. Mas se você tiver mais perguntas, manda aí no DM para a gente, naquele aviãozinho que fica aqui, aquele aviãozinho de papel lá. Manda sua pergunta aí, a gente vai estar te respondendo. Podemos trocar uma ideia, se quiser pode vir aqui na igreja também para a gente trocar uma ideia a respeito. Mas agradeço a vocês por esse tempo juntos aí. Desejo um bom descanso a todos. Que Deus os abençoe e a gente tá junto aí, tá? Valeu, gente. Um abração.